Olá, como é que é? Já guardou direitinho a máscara para usar na manifestação do fim de semana aí contra essas tentativas absurdas de golpe militar? É, é isso aí. Hoje, sexta-feira, 23 de julho de 2021, eu já vou avisando a você que neste fim de semana, além da manifestação, nós vamos ter uma manifestação pessoal que vai bombar, que é a entrevista, é o Neumann Entrevista da semana, com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos Rodrigues, do PL do Amazonas. Ele vai falar da participação dele na sessão do Congresso Nacional, que ele presidiu, na aprovação do absurdo da triplificação, do valor triplificado, né? Tornado 3 vezes maior do fundo eleitoral, já havendo outro furto, que é o furto partidário. Ele também vai falar por que o Bolsonaro o está usando como boi de piranha para o fato de que os filhos e os grandes apoiadores, os líderes do governo, votaram a favor desse aumento de 2 para 6 bilhões do fundo eleitoral e agora está tentando culpá-lo e dizendo que vai vetar. Nós vamos conversar sobre como é que vai ser esse veto, né? Eu também vou provocá-lo sobre o episódio da Joyce Hasselmann, que amanheceu num apartamento dentro de uma poça de sangue, com dores por todo o corpo, e vai contar essa história. Eu quero saber qual é a reação de um membro da mesa da Câmara, da qual ela faz parte, a respeito disso. Esse vai para o ar no sábado, 12h30, por aí. E também vai para o ar, mas no domingo, outra entrevista, o Dois Dedos de Prosa, com a grande romancista pernambucana Maria Cristina Cavalcante Albuquerque, autora de uma obra-prima da literatura brasileira, do Luz do Abismo, que está lançando agora o livro também sensacional, Memória de um Colunista Social Pernambucano. Bom, hoje eu quero dizer a vocês que aconteceu um fato extraordinário que mostra que não adianta o Bolsonaro ficar comemorando o recesso do Senado ter paralisado os depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o desastre que foi o destratamento do desgoverno na questão da pandemia da Covid-19. Olha, hoje tem uma revelação bombástica. A Bharat Biotech, a fábrica da vacina Covaxin, que está presente na mais escandalosa investigação sobre corrupção do governo Bolsonaro na CPI da Covid, tem um fato novo. O fato novo é que a Bharat Biotech denunciou o contrato com a Precisa Medicamentos do amigão do Flávio Bolsonaro, do favorito do Flávio Bolsonaro, do cara que o Flávio Bolsonaro levou para o presidente do BNDES para implantar um projeto de banda larga no Nordeste. Precisa Medicamentos, de Francisco Emerson Domiciano, falsificou parte da correspondência para o Ministério da Saúde sobre a compra da Covaxin, falsificando inclusive a assinatura do presidente. Aí eu fico perguntando, eu inclusive vi aí nas redes sociais e no noticiário dos jornais, que o deputado Luiz Miranda chorou quando viu a notícia. Sabe por quê? Porque tem um personagem que está de volta ao noticiário, que é o Onyx Lorenzoni, que foi chefe da Casa Civil, que foi ministro da Cidadania e que estava na Secretaria-Geral da Presidência e agora está indo ocupar o principal cargo, o Ministério
do Trabalho e do Emprego. Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni, logo depois que houve, na sexta-feira houve o depoimento dos irmãos Miranda, lá na CPI, a respeito dos invoices que denunciavam corrupção na compra da Covaxin, o Bolsonaro mandou o seu moleque de recados, Onyx Lorenzoni, ir para a televisão mostrar que uma invoice era falsificada e que a culpa disso era de Luiz Ricardo de Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, que, veja bem, nunca denunciaram o Bolsonaro de nada, denunciaram ao Bolsonaro as pressões atípicas que o funcionário, no caso, o que não é deputado, né, o funcionário do Ministério da Saúde, o Luiz Ricardo, recebeu, inclusive de alguns superiores. Então, apareceu ali, vai ser processado, estamos mandando para a Polícia Federal, para a Advocacia Geral da União, para a Procuradoria Geral da República, para a Controladoria Geral da União. Aí, ao longo da CPI, a senadora Simone Tebet provou que realmente um dos invoices mandados pela Precisa, cobrando 45 milhões de dólares não previstos no contrato do povo brasileiro, que é quem paga essa conta, foi falsificado. Foi falsificado, inclusive, com erros de inglês ridículos, como, por exemplo, Prince, quer dizer príncipe, no lugar de price, quer dizer preço, ou airport, sem o T, então era um aeroporto, em vez de ser um aeroporto, que o autor da falsificação pretendia. Isso já tinha saído, vamos dizer, da órbita dos irmãos Miranda, mas aí apareceu Paulo Vaiurano, o diretor-geral da Polícia Federal bolsonarista, que foi a Rosa Weber, ministra do Supremo, pedir para investigar o deputado Luiz Miranda por denunciação caluniosa. E agora vem o laboratório indiano dizer que sim, que o invoice foi sim. Aliás, não só o invoice, a parte considerável da correspondência da Bharat Biotech com o Ministério da Saúde foi falsificada. E por isso eles denunciaram um contrato que eles tinham de representação com a Precisa Medicamentos. Na certa também porque tomaram conhecimento de outras aventuras e desventuras do Francisco Emerson Domiciano no mundo dos negócios com o Ministério da Saúde. Agora, cadê o Onyx? Essa notícia já saiu e o Onyx não apareceu. O Onyx vai para o Ministério do Trabalho carregando essa carga. Como é que ele vai explicar aquela segunda-feira fatídica em que ele deu berros, em que ele tentou denunciar os denunciantes numa inversão clara do Estado Democrático de Direito para um golpe do Onyx Lorenzoni, aquele que declarou que praticou Caixa 2, que é crime, ou seja, criminoso confesso. Eu estou querendo saber onde está o homem que fez Luiz Miranda chorar. Cadê o Onyx Lorenzoni, Bolsonaro? Cadê? Dá logo o ministério para o Roberto Jefferson, que apareceu aí na rede social com 2 revólveres, mostrando ser um fiel seguidor do capitão artilheiro, né? E deixa a Polícia Federal, em vez de investigar os irmãos Miranda, investigar o Onyx Lorenzoni. Por que é que ele veio com essa conversa de falsificação? Hein? A Simone Tebet pode ajudar o seu Paulo Maiorino nessa investigação do Jair Bolsonaro por prevaricação. Pode, ela vai explicar direitinho. O grande conhecimento da língua inglesa da família Bolsonaro e seus asseclas. Mas já que nós estamos aqui falando de CPI, é bom lembrar que isso aconteceu com a CPI em recesso. A CPI não está fazendo depoimentos, mas ainda assim tira o sono ali nas proximidades do Lago do Paranoá. Eu não estou preocupado com isso, não. Outra coisa, o Flávio Bolsonaro voltou a atacar. O Flávio Bolsonaro, o cliente de Frederico Assef, quer influir na troca do diretor-geral da Comissão de Atividades Financeiras, a COAF, que foi quem revelou originalmente movimentações atípicas de dinheiro de seu lugar-tenente, aliás, subtenente,
seu lugar subtenente, Fabrício Queiroz, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Os bolsonaristas, mesmo que sejam pilhados em falsificação de documentos de compra de vacina, no momento em que morreram muito mais de 500 mil de brasileiros, além disso, ainda querem intervir na COAF para resolver demandas do passado. Por falar em demandas do passado, eu quero retomar um assunto de ontem, que foi o furo que minhas amigas Vera Rosa e Andresa Matais deram, de que o senhor ministro da Defesa, o general de Exército da Reserva, Walter Braga Neto, teria avisado ao Arthur Lira, presidente da Câmara, sobre a possibilidade de não haver eleições em 2022 se o voto impresso não for imposto pelo Congresso ao Tribunal Superior Eleitoral, que nega essa possibilidade de fazer voto impresso, porque tem que seguir no que está dando certo, que é o voto no computador, o voto na urna eletrônica. Pois bem, o general Walter Braga Neto está sendo uma espécie de vergonha alheia lá em vários oficiais da ativa e da reserva. Tem um amigo meu que convive com vários deles e me disse que a nota oficial que o Walter Braga Neto fez para tentar fugir da informação do furo que o Estadão deu é pior do que a própria manchete, porque ele faz uma propaganda do voto impresso que não é assunto do general, nem de qualquer general, é um assunto exclusivo do Congresso e da Justiça Eleitoral. Eu quero dizer que um colega do Walter Braga Neto, pelo menos um colega do Walter Braga Neto, deu uma declaração muito dura sobre as consequências do que ele fez e pelas quais ele tinha que arcar. Tem que ser contundente a resposta, tem que ser forte a resposta e tem que aplicar a lei. Ou seja, o mínimo que eu acho que ele pode pegar seria demissão do Ministério da Defesa. O máximo, uma cadeiazinha por se meter onde não é chamado. General, não tem nada que se meter nisso. Fala em general, o nosso general Ramos, que foi atropelado pela substituição pelo Ciro Nogueira, agora já está devidamente acomodado na Secretaria-Geral da Presidência, de onde saiu, ou vai sair, o Onyx Lorenzoni, que vai para o Ministério do Trabalho e do Emprego e vai responder na Justiça pelas ameaças que andou fazendo aos irmãos Miranda em nome do Jair Bolsonaro. Eu quero contar para vocês que hoje uma pessoa que é muito chegada nas intimidades de Brasília me contou que não tem nada de Ciro Nogueira, de Centrão e tal. Ciro Nogueira foi nomeado chefe da Casa Civil porque está uma fera, porque o governo Bolsonaro deu 800 milhões ao seu adversário na eleição, o governador do Piauí, que é do PT, o Wellington Dias. É isso. Achar que tem alguém do Centrão preocupado com o poder, eu estou preocupado com dinheiro, din-din, grana, bufunfa. Hoje também eu quero registrar aqui que eu exijo, e falei, e vou falar isso na entrevista que vou fazer, que vai para o ar amanhã com o Marcelo Ramos, que eu exijo da mesa da Câmara, explicações razoáveis sobre o episódio Joyce Hasselmann. Joyce, como eu já disse, amanheceu numa poça de sangue, com dores no corpo, tinha várias fraturas e sofreu muitas ameaças. Hoje, na Rádio Eldorado, eu lembrei o caso Marielle Franco, a vereadora assassinada no Rio pelo escritório do crime, o seu Rony Lessa, que é vizinho do Bolsonaro, lá nas vivendas da Barra, está na cadeia, mas ninguém ainda descobriu o mandante. Será que antes de descobrir o mandante da Marielle, também não vão descobrir o que é que houve com a Joyce? Eu não quero saber se a Joyce tinha razão, se a Joyce não tinha razão. Eu quero saber o que é que aconteceu com a Joyce lá no apartamento dela. E não basta a polícia judiciária disso, não. Joyce é representante do povo, a Polícia Federal tem que estar nisso e tem que investigar de verdade, não é investigar para passar a mão na cabeça da família Bolsonaro, não.
Antes de terminar, prometo a você que vai ser já já, eu quero derramar muitas lágrimas por um amigo muito querido que eu perdi hoje para a Covid. O professor, o filósofo, professor de ética Roberto Romano, professor de ética da Unicamp, meu amigo pessoal, e quero aqui registrar a perda do Brasil de uma pessoa inteligente, culta, preparada, de um brasileiro honesto, civilizado, prudente e calmo. Ainda acabei de recordar aqui com a Isabel como é que ele, o Roberto Romano, conseguia ser tão tranquilo na sua argumentação. Seja na nossa conversa de amigos, seja no espaço que ele ocupava periodicamente na página 2 de opinião do jornal Estadão, lugar onde eu também publico periodicamente um artigo. Publiquei um quarta-feira, agora, 2 dias antes, se chamava Propina e latrina são só rimas podres da vacina. Não preciso explicar para você qual era o assunto. Primeiro que eu já expliquei ontem. Segundo que o título já diz tudo, né? Volto a convidá-lo para entrevista com Marcelo Ramos Rodrigues e para o Dois Dedos de Prosa com a Maria Cristina Cavalcante. E com a minha presença, como sempre, para lhes fazer companhia. Olha aqui, agradeço muito a quem me acompanhou até o fim aqui do vídeo. Espero que tenha achado um bom motivo para curti-lo. E me despeço, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.